Seja bem-vindo ao mundo marcial. Durante décadas, milhares de praticantes treinaram técnicas japonesas acreditando que estavam aprendendo a mesma coisa. Projeções, torções, desequilíbrios, controle articular. Mas poucos perceberam que, por trás de movimentos parecidos, existiam filosofias completamente diferentes. Hoje, vamos entrar em um território onde força não é força, onde controle não depende de músculos, e onde uma pequena diferença de conceito separa o combate direto da dominação invisível. Estamos falando de duas artes irmãs, mas que seguem caminhos opostos. Jujutsu e o Aikijujutsu. Qual delas é mais antiga? Qual é mais letal? Qual realmente funciona no combate real? E por que uma delas deu origem ao Aikido, enquanto a outra moldou exércitos, polícias e sistemas modernos de combate? Antes de seguir em frente, um aviso importante. Este conteúdo é para fins educacionais, de preservação cultural e análise técnica. Aqui, nós promovemos o respeito por todas as artes marciais e a não violência. Qualquer prática deve ser supervisionada por um instrutor qualificado. Para entender a diferença entre Aikijujutsu e Jujutsu, precisamos voltar a um tempo onde lutar não era esporte, nem filosofia de vida. Era sobrevivência. O Japão feudal era um mundo brutal, moldado pela instabilidade política, por guerras constantes entre clãs rivais e por um código de honra que não oferecia misericórdia aos fracos. O combate não acontecia em arenas planas e previsíveis. Ele surgia em estradas estreitas, corredores de castelos, florestas fechadas, pontes, escadarias, terrenos irregulares e espaços confinados. Era um ambiente onde o erro custava a vida. Guerras constantes significavam soldados cansados, feridos e famintos. Clãs rivais significavam emboscadas inesperadas, ataques noturnos e confrontos sem aviso. O combate raramente começava com distância ideal ou preparação perfeita. Muitas vezes começava com um impacto súbito, um empurrão, um agarrão, um tropeço no meio da lama ou da madeira quebrada. O samurai treinava para lutar armado. Espada, lança, arco. Esse era o ideal. Mas a realidade do campo de batalha era imprevisível. Espadas quebravam ao colidir contra armaduras. Lâminas ficavam presas em corpos ou objetos. Lanças eram perdidas no caos do confronto. Escudos caíam. Cavalos derrubavam homens. O inimigo agarrava você no meio da confusão, puxava sua armadura, colidia corpo contra corpo. E quando isso acontecia, não havia regras, não havia rounds, não havia separação, não havia misericórdia. Foi exatamente nesse cenário que nasceu o Jujutsu, não como uma arte refinada, mas como uma necessidade prática. Um conjunto de soluções para o pior cenário possível: estar vivo, desarmado ou parcialmente incapacitado, diante de um inimigo igualmente treinado e disposto a matar. Jujutsu significa literalmente arte da flexibilidade ou técnica suave. Mas não se engane. Suave não significa fraco. Significa inteligente. O suave do Jujutsu não está na delicadeza, mas na adaptação. É a capacidade de ceder no momento certo para destruir no momento seguinte. O Jujutsu foi criado para resolver um problema simples, mas extremo. Como vencer um inimigo armado ou fisicamente superior quando você está desarmado ou em desvantagem? A resposta não foi estética, nem esportiva. A resposta foi brutalmente prática. O Jujutsu ensina a quebrar equilíbrio porque um corpo desequilibrado perde força, precisão e capacidade de reação. Ensina a atacar articulações porque articulações não acompanham força bruta quando levadas além do limite. Ensina a usar quedas violentas porque o impacto com o solo, especialmente com armadura, é devastador. Ensina estrangulamentos porque o corpo humano entra em colapso quando o fluxo de ar ou sangue é interrompido. Ensina golpes em pontos vulneráveis porque certos alvos não precisam de força, apenas de precisão. Nada é bonito. Nada é teatral. Tudo é funcional. Cada escola de Jujutsu, cada ryu, desenvolveu suas próprias soluções baseadas em experiência real. Algumas eram mais diretas, focadas em impacto e destruição rápida. Outras eram mais estratégicas, explorando alavancas, tempo e posicionamento. Outras beiravam a crueldade absoluta, com técnicas projetadas para incapacitar permanentemente. Mas todas tinham algo em comum: eficiência acima de tudo. O Jujutsu não se importava com estética, filosofia abstrata ou demonstração. Ele se importava com sobreviver. No Jujutsu tradicional, o pensamento é claro: o inimigo não coopera. Essa frase resume tudo. As técnicas não assumem erro, hesitação ou boa vontade do oponente. Elas assumem resistência máxima. Por isso, as técnicas são curvas quando necessário, retas quando possível e violentas quando exigido. Não existe a ideia de harmonizar energia. Existe a ideia de quebrar estrutura. Você puxa onde o corpo não aguenta sustentar peso. Gira onde a articulação não acompanha o torque. Projeta onde o chão faz o resto do trabalho.
O Jujutsu entende o corpo humano como uma estrutura mecânica cheia de limites. Ele explora esses limites sem piedade. É exatamente por isso que o Jujutsu se tornou a base de sistemas como o Judô, o Jiu-Jitsu brasileiro, sistemas militares modernos e defesa pessoal policial. Cada um suavizou, adaptou ou especializou aspectos diferentes, mas todos beberam da mesma fonte. O foco sempre foi neutralizar, não impressionar, não dominar espiritualmente, mas encerrar o confronto. Mas em meio a esse universo extremamente prático, algo diferente começou a surgir. Enquanto muitas escolas de Jujutsu evoluíam para métodos cada vez mais diretos, algumas linhagens começaram a explorar algo mais profundo. Algo invisível. Algo que não dependia apenas de força, técnica ou agressividade. Esse algo se chamava Aiki. O Aiki Jujutsu nasce quando o Jujutsu começa a fazer perguntas mais refinadas. E se, ao invés de quebrar o oponente, eu o conduzisse ao erro? E se o desequilíbrio não fosse imposto, mas provocado? E se o controle viesse antes do impacto? Essas perguntas não negam o Jujutsu. Elas partem dele. O Aiki Jujutsu não abandona torções, quedas ou controles. Ele muda o momento em que essas coisas acontecem. Ele antecipa. O Aiki Jujutsu não nega o Jujutsu. Ele refina. A palavra Aiki é composta por dois ideogramas. Ai, unir, combinar, harmonizar. Ki, energia, intenção, movimento vital. Mas aqui está o erro comum. Aiki não é misticismo. No contexto marcial, Aiki significa ler a intenção do adversário antes que ela se manifeste completamente. Significa entrar no tempo certo, quando o oponente ainda está comprometido com seu próprio movimento. Significa conectar seu centro ao centro dele, não fisicamente, mas estruturalmente. Significa guiar a força do ataque para onde você quer. Significa usar o movimento do adversário como motor da técnica. Enquanto o Jujutsu quebra a porta. O Aiki Jujutsu faz o inimigo abri-la sozinho. Visualmente, o Aiki Jujutsu pode parecer mais suave. Mas isso é uma ilusão. O que muda não é o resultado. É o caminho. No Aiki Jujutsu, o contato é mínimo porque a técnica começa antes do impacto total. O desequilíbrio acontece cedo, muitas vezes no primeiro toque. A técnica começa antes do ataque terminar, enquanto o oponente ainda está comprometido com sua própria ação. A força do oponente trabalha contra ele, não por magia, mas por biomecânica aplicada com precisão. Você não luta contra a força. Você entra nela. Por isso, mestres de Aiki Jujutsu parecem controlar adversários maiores com facilidade. Não é mágica. É timing, estrutura corporal, alinhamento e compreensão profunda do movimento humano. Quando falamos de Aiki Jujutsu, um nome é impossível de ignorar. Daito Ryu Aiki Jujutsu. Ensinado por Takeda Sokaku, esse sistema preservou técnicas extremamente refinadas de controle articular, projeções sutis, manipulação do eixo corporal e uso preciso do centro de gravidade. Nada é desperdiçado. Nada é exagerado. Foi dessa arte que Morihei Ueshiba extraiu os princípios que mais tarde dariam origem ao Aikido. Mas atenção! O Aikido moderno suavizou muita coisa. O Aiki Jujutsu tradicional não suaviza. Ele controla. E, se necessário, destrói. Agora vamos à verdade que poucos dizem. Todo Aiki Jujutsu é Jujutsu. Mas nem todo Jujutsu é Aiki Jujutsu. O Jujutsu é o campo inteiro. O Aiki Jujutsu é um caminho específico dentro dele. O Jujutsu enfatiza eficiência direta, variedade técnica, uso claro de força quando necessário e aplicações brutais e objetivas. O Aiki Jujutsu enfatiza timing, conexão, menor gasto físico, sensibilidade corporal e domínio desde o primeiro contato. Um não é melhor que o outro. São respostas diferentes para o mesmo problema. Qual é mais eficaz no combate real? Essa é a pergunta que todo mundo quer fazer. E a resposta é simples e dura. Depende do praticante. Um praticante ruim de Aiki Jujutsu será ineficaz. Um praticante ruim de Jujutsu também. Mas quando bem treinados, o Jujutsu é devastador no caos. E o Aiki Jujutsu é dominante no controle. O Jujutsu resolve rápido. O Aiki Jujutsu resolve antes mesmo de começar. Hoje, muitos confundem Aiki Jujutsu com Aikido e Jujutsu tradicional com Jiu-Jitsu esportivo. E isso gera uma ilusão perigosa. Essas artes não nasceram para competição. Nasceram para sobrevivência. Quando ensinadas corretamente, ambas são profundas, técnicas e extremamente eficazes. A escolha entre quebrar ou controlar. No fim das contas, Aiki Jujutsu e Jujutsu representam duas visões do combate. Uma encara o confronto de frente. A outra entra pelo ângulo invisível. Uma quebra estruturas. A outra quebra intenções. E talvez a maior lição seja essa. O verdadeiro poder marcial não está na força, mas na compreensão do movimento humano. Se você chegou até aqui, já entendeu algo que poucos entendem. E agora eu quero saber.
Você prefere o caminho direto do Jujutsu ou a dominação sutil do Aikijujutsu? Deixa nos comentários. Compartilhe esse vídeo com quem vive o mundo marcial e se inscreva no canal, porque aqui a arte não é esporte, é conhecimento, é história, é combate real. Seja bem-vindo ao mundo marcial. Até o próximo vídeo.